Bom, pessoal, estou aqui de volta com a parte 2 do estoque, tá? E, bom, é o seguinte, alguém pode ter achado estranho o sistema ter dado baixa em meio ovo naquele caso lá, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, se a gente for no estoque, nós vamos aqui em compor produto, vamos ver o disco de pizza. Disco de pizza grande, olha, que está baseado os outros lá, né? O disco de pizza grande, você pode ver que aqui, ó, ele consome 2 ovos. Como é que nós configuramos lá? O disco médio consome a metade do disco de pizza grande. Então ele vai consumir 150 de farinha, 125 de leite e um ovo. O disco médio. E nós configuramos que o disco de pizza pequeno, que a pizza pequena vai consumir a metade da pizza média. A pizza média consome a metade da pizza grande. Então, se a pizza grande consome isso aqui, desse disco de pizza grande, a pizza média vai consumir a metade. Se a pizza pequena consome a metade da pizza média, né, a pizza pequena vai consumir meio ovo, 75 e 62,5 aqui. Por isso que o sistema retirou. Então a gente tem que pensar o seguinte, então, se com uma massa de disco de pizza grande, você faz uma pizza grande, com a metade você faz 2 pizzas médias, então é um ovo para cada pizza, e com a metade dessa você faz 2 pizzas pequenas, então vai sobrar massa para você fazer mais uma pizza pequena. Por isso que o sistema consumiu meio ovo. Então, teoricamente, você tem mais massa pronta para fazer mais uma pizza pequena, certo? Outra coisa que eu quero dizer, aquele caso do x-salada, eu não sei se eu comentei, mas aqui, ó, a gente pode ver aqui que o guardanapo de papel está sendo consumido, né, no x-salada. E a gente tem também aqui, cadê o x-egg, cheeseburger? Ele vai dar o total, aqui não adianta. Então vamos aqui no estoque, no x-salada. Veja aqui, o cheeseburger vai consumir 7 unidades de guardanapo de papel. E o x-salada eu configurei para consumir mais 2 unidades de guardanapo de papel, tá? Então, se a gente voltar lá agora naquela telinha, você vai ver que o x-salada vai consumir então 9 unidades de guardanapo de papel. Tá aqui, 9 unidades, certo? Bom, só um minuto. Bom, então peguei a lente de aumento, tá aqui. Então, o guardanapo de papel, ele vai juntar 7 de um mais 2 de outro, ok? Bom, agora voltando mais um pouquinho naquele caso lá da pizza. Bom, então se, por exemplo, se você quer, se você tem uma pizzaria delivery e quer controlar a embalagem, o saldo da embalagem da pizza média, da pizza pequena e da pizza grande, então o que você teria que fazer aqui, né? Na verdade, você teria que configurar tudo isso diferente. Você teria o disco de pizza grande consumindo essas quantidades, e você faria o disco de pizza pequeno não poderia consumir o disco de pizza grande, porque você colocaria aqui a embalagem grande consumindo dentro do disco de pizza grande. Aí você faria o disco de pizza pequeno consumindo exatamente, se for a metade, né, exatamente a metade com a embalagem pequena, e o disco de pizza médio consumindo, no caso, né, o médio consumindo a metade com a embalagem média, e o disco de pizza pequeno consumindo 1/4 disso aqui com a embalagem
pequeno. Aí sim, essas pizzas aqui que a gente colocou aqui, ó, pequena, média, grande, cada uma consumiria o seu próprio disco de pizza. Na verdade não seria aqui, né? Você colocaria aqui na pizza de atum grande, que vai consumir o disco de pizza grande. A pizza de atum médio vai consumir o disco de pizza, vai consumir a pizza de atum. Aí você já não poderia configurar assim, que ela consumiria a pizza de atum grande. Você tem que informar aqui, da mesma forma aqui, ó, o que ela consome, certo? O atum, cebola, você teria que fazer isso de novo, não teria jeito, tá? Outra coisa que é importante, que eu falei da lenha. A lenha, você teria que dar o tratamento que eu dei aqui no gás. O que eu fiz do gás? Do gás é o botijão, né? Botijão de gás, vamos ver aqui. Botijão de gás, ó. Não, é o gás mesmo. Tá aqui. O gás eu configurei assim, ó. Que o botijão de gás é o que você compra e o gás é a produção interna. O teu gás eu configurei para 28.800 o quê? Minutos. A mesma coisa você faria com a lenha. Como é que eu cheguei nesses 28.800 minutos? Uma casa que trabalha 60 dias usando o botijão de gás 8 horas. 60 dias a 8 horas dá 28.800 minutos, tá? Só pegar a calculadora. Então, são 60 dias vezes 8 horas por dia, certo? Tá 480 vezes, cada minuto tem 480 minutos, né? Cada minuto tem 480 horas. Cada hora tem 60 minutos, 28.800 minutos. Então, você consumiria o gás por minuto. Então, tudo que consome o gás, você vai formar aqui, que é, por exemplo, no caso do X-salada ou do X-burger, gás, quanto tempo de gás? 5 o quê? 5 minutos. A mesma coisa seria com a lenha. Você verificaria lá. Você teria que ver quanto tempo dura a lenha, né? Quantos dias, quantas horas, dá quantos minutos. E aí cada pizza leva quanto tempo lá no forno, a lenha? Tantos minutos para ele consumir a lenha, ok? Deixa eu ver. Ah, sim, outra coisa que é muito importante. Aqui. Aqui, ó. Isso aqui, a quantidade. Muito cuidado na hora da compra. Essa quantidade aqui, 24.000, o que é? São litros. Então, se você comprou 2 caixas de Smirnoff, cada caixa com 12, então você tem 24. Cada uma tem 1 litro, então são 24.000. Se você depois comprar de novo uma caixa com 12 unidades e colocar, der a entrada no estoque com 12, vai bagunçar o saldo do estoque e vai bagunçar o custo do estoque. Tem que tomar muito cuidado na hora da compra. Portanto, é bom que quem fizer a compra não seja um funcionário que não tenha ideia de como o sistema funciona. Ok? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, peraí. Uma coisa que eu lembrei aqui. Por exemplo, o café. Para você, o exemplo que eu vou dar é para vocês verem como pode variar o saldo do estoque. Se você compra o café tradicional e faz uma medida, sempre a mesma medida, então o sistema vai consumir sempre aquela medida que você cadastrou lá. Ele vai consumir tanto de pó de café por vez que você consumir. Até aí, você é que vai definir como vai ser consumido o pó de café, cada um vai ter que definir como vai se fazer. Bom, mas digamos o seguinte, que você consuma 30 gramas de pó de café para fazer uma máquina, né? Bom, isso com pó de café tradicional. Aí você comprou um forte, você vai usar menos pó. Comprou o extra forte, você vai acabar usando menos pó. Então você vai ter que variar este consumo também, certo? É um exemplo bem prático de como pode
afetar o seu saldo no estoque de acordo com o produto que você compra, tá? E a maneira que você está usando ele. Bom, eu falei da compra, então vamos aqui, ó, vamos lá na compra. Vocês vão ver aqui que eu coloquei agora, você tem a unidade de medida aqui, ó, e tem o saldo que está lá no estoque. Eu fiz isso justamente para quem estiver comprando, por exemplo, você vai comprar Smirnoff, né? Aí, ó, você vai comprar a Smirnoff, então você tem que a unidade é mililitro e qual é o saldo atual lá do estoque. Então por aí, se você prestar atenção nisso, já vai dar uma ideia de como você tem que comprar. Eu fiz isso justamente para evitar erros, mas é impossível, né, que isso não ocorra. E eu falo isso porque não tem como o sistema controlar isso. Não dá para o sistema saber que você comprou de 1000 unidades e agora está comprando a mesma coisa que era 1 litro, que você deu a entrada nele como 1000, e agora o mesmo litro você está dando a entrada como 1. O sistema não tem como controlar isso. Se tivesse, eu controlaria. Tá, outra coisa que eu lembrei aqui, a linha de produção, por exemplo, eu montei esta rotina justamente para quem trabalha com restaurante por quilo, tá? Aí daria baixa aqui, né, na linha de produção, e aí venderia o prato por quilo lá. E aí como é que venderia esse prato por quilo? Aqui na classe de estoque, aqui é um atalho para classe de estoque, você teria aqui o valor do grama, tá? E aí você vai vender o prato por quilo, tá? E lá no prato por quilo você vai colocar aqui a classe de estoque, é o valor do grama, e o sistema vai calcular para você lá na hora, tá? Outra coisa, sim, que eu lembrei, por exemplo, lembra o que eu falei sobre pensar do macro, do micro para o macro. Então o teu prato, por exemplo, quem tem um restaurante, ó, veja como é que eu configurei o comercial. O comercial, ele vai consumir um bife frito, uma porção de arroz, uma porção de feijão e uma salada simples. Então se você dividir por porções, a hora que seu cliente pedir mais uma porção de arroz, se você configurar seu prato comercial com tudo que ele consome, com os ingredientes completos, você não poderia dividir, você não poderia servir mais uma porção de arroz. Se você, por exemplo, trabalha com purê de batata, algum prato que você pode pôr ou purê de batata ou a batata frita, o que você faria? Porção de purê e porção de batata frita. Porque se o teu cliente trocar ou pedir uma porção a mais, você tem como fornecer isso. Se você deixar isso internamente, como por exemplo aqui, ó, o que eu quero dizer é isso, aqui no X-Egg, no X-Salada, ó, tá vendo? Aqui. Se você não tivesse o cheeseburger aqui, e sim o hambúrguer, o pão de hambúrguer, né? Então se o seu cliente pedisse alguma outra coisa, aqui fica meio difícil de explicar, né? Deixa eu ver aqui uma outra situação. Tá, olha, o bife frito. Digamos que você tenha o bife frito com ovo e o bife frito sem ovo, que seria o a cavalo lá, né? Então você poria uma porção que seria, teoricamente, uma porção de ovo frito, né? Então, aí se seu cliente pedisse um filé a cavalo, você teria o bife frito, e aí esse bife frito você adicionaria o ovo frito, tá? É um exemplo meio maluco, mas é para dar uma ideia de qual seria a melhor forma de se trabalhar com estoque. Dividir em porções, e aí sim você vai montando o teu prato, vai configurando o teu prato para servir para o cliente, tá? Como aqui, ó, churrasco simples, o comercial, cadê? O comercial especial consome, ó, o comercial e o churrasco simples, tá? Quem é o comercial? Bife frito, porção de arroz, tal. E o churrasco simples. Quem é o churrasco simples? É isso aqui,
tá? Então tem que pensar bem na hora de montar. Quanto mais você fragmentar a construção do teu estoque, vai ser melhor para você na hora de atender seu cliente e configurar os ingredientes que vão ser consumidos. Bom, por enquanto eu acho que é isso aí mesmo. E essa é a parte 2. Não sei se vai ter a terceira, mas eu vou pensar em outras coisas agora. Depois a gente volta a falar sobre outras coisas. Ok? Bom, qualquer dúvida já sabe, né? mauricio.c.mota@gmail.com.